Imagina uma sinfonia celestial, um som de profundo poder emanando dos céus, um rugido profundo e ressonante que reverbera pelas ruas sagradas e desgastadas pelo Templo de Jerusalém. Este não é um sussurro suave, mas um pronunciamento aterrorizante que abala os próprios alicerces da cidade, fazendo tremer as pedras antigas e acelerando o pulso de cada habitante. Relatos de testemunhas oculares falam de luzes brilhantes e sobrenaturais dançando com graça etérea acima do dourado dome da rocha, seu brilho radiante iluminando o céu noturno. Diz-se que figuras majestosas, brilhantes e inspiradoras, se materializaram no horizonte, seres que alguns observadores devotos acreditam fervorosamente serem as hostes celestiais, anjos de imenso poder e beleza. Essas ocorrências extraordinárias não são matéria de ficção elaborada ou de sonhos fantasiosos, estão a desenrolar-se nos dias de hoje, no ano de 2025, captando a atenção e agitando as almas de milhões de pessoas em todo o mundo. Muitos interpretam estes sinais surpreendentes como o tão esperado cumprimento de profecias gravadas nas páginas da Bíblia durante séculos. Estaremos nós, de facto, à beira do fim dos tempos, aquela era cataclísmica predita nas antigas escrituras. Durante milénios, os textos sagrados alertaram para um período tumultuoso marcado por engano generalizado, destruição devastadora, em última análise, renovação divina, um evento transformador que irá remodelar o mundo tal como o conhecemos. Na nossa era moderna, testemunhamos um enfraquecimento global da fé, um declínio na adesão religiosa tradicional que deixa um vazio na paisagem espiritual. Somos confrontados com crises económicas devastadoras e instabilidade financeira que ameaçam os meios de subsistência das famílias em todo o mundo. E testemunhamos a fúria desencadeada pela natureza, uma série de desastres naturais cada vez mais frequentes e intensos que causam estragos nas comunidades e nos ecossistemas. Estes acontecimentos, tomados em conjunto, dão uma credibilidade perturbadora às antigas profecias, fazendo com que os avisos antigos pareçam ganhar vida com uma clareza surpreendente diante dos nossos olhos. O Papa Francisco, o líder da Igreja Católica, apesar da sua saúde frágil, tem alertado consistentemente sobre a chegada iminente do Anticristo, uma figura de imenso poder e engano. Entretanto, os crescentes relatos de fenómenos celestiais inexplicáveis em Jerusalém, o coração espiritual do mundo, servem para reacender a esperança entre os crentes no regresso iminente de Jesus Cristo, o Messias prometido. Prepare-se para uma jornada profunda, que desafiará os princípios fundamentais do seu sistema de crenças e revelará as intrincadas conexões entre o caos global atual e as narrativas proféticas de antigamente. Descubra como a turbulência sem precedentes dos nossos tempos pode, de facto, ser o prelúdio de um evento monumental, uma ocorrência transformadora que alterará irrevogavelmente o curso da história humana e remodelará para sempre o destino do mundo. Vivemos inegavelmente numa era de turbulência sem precedentes, numa época de profunda incerteza e convulsão. As catástrofes naturais estão a devastar implacavelmente nações em todo o mundo, deixando rastros de destruição e sofrimento humano. Desde a ocorrência sem precedentes de furacões triplos que atingem simultaneamente a região do Pacífico até aos implacáveis enxames de gafanhotos que escurecem os céus de Israel, estes acontecimentos catastróficos pintam um quadro sombrio de instabilidade ambiental e crise ecológica. A economia global está à beira do colapso, com gigantes empresariais outrora imparáveis, como a Starbucks, forçados a implementar despedimentos massivos, deixando milhares de pessoas desempregadas e inseguras quanto ao seu futuro. As famílias em todo o mundo estão a lutar para conseguir pagar até as necessidades mais básicas, enfrentando o aumento dos preços dos alimentos e o aumento do custo de vida. Entretanto, a fé cristã, que outrora serviu de espinha dorsal cultural e moral de numerosas sociedades, está a sofrer um declínio alarmante de adeptos. Um estudo abrangente de 2023 conduzido pelo estimado Pew Research Center revela uma tendência significativa. Um número crescente de jovens identificam-se como espirituais, mas não religiosos, evitando instituições e práticas religiosas tradicionais. Esta mudança nos sistemas de crenças abre a porta a um vazio moral e ético, um vácuo que ameaça engolir o mundo numa onda de niilismo e de ambição desenfreada. A Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus 24, 4, 5, oferece uma advertência severa: cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O Papa Francisco, nos seus frequentes sermões e discursos aos fiéis, faz eco desta antiga advertência, enfatizando que o enfraquecimento da fé e a erosão dos valores tradicionais proporcionam um terreno fértil para a ascensão do Anticristo, o mestre do engano que explorará a instabilidade global e semeará a discórdia na sua busca para dominar a humanidade. No entanto, em meio ao caos e à incerteza, permanece um farol de esperança. Os sinais extraordinários que aparecem nos céus e na terra, mencionados no Evangelho de Lucas 21,25-26, sugerem que o tão esperado retorno de Cristo está se aproximando. Este regresso triunfante promete justiça e redenção para os fiéis, pondo fim ao sofrimento e inaugurando uma era de paz e justiça. Se estas revelações o intrigam, se você se sente compelido a explorar mais profundamente os mistérios profundos que estão atualmente se desenrolando diante dos nossos olhos, então não perca esta oportunidade inestimável de mergulhar nas narrativas proféticas e desvendar os significados ocultos por trás dos eventos que moldam o nosso mundo. Curta este conteúdo e inscreva-se agora para receber atualizações regulares sobre o desenrolar dos sinais dos tempos e sua intrincada conexão com profecias antigas.
Sua jornada pessoal para compreender os eventos que estão prestes a moldar o futuro começa aqui. Junte-se a nós enquanto embarcamos em uma busca para decifrar o plano divino, um grande projeto que está sendo revelado diante de nossos olhos, um sinal de cada vez. Mergulhe nos detalhes. Em Jerusalém, o epicentro espiritual do mundo, fenómenos recentes sem precedentes enviaram ondas de choque por todo o planeta. Vídeos que circulam online mostram luzes hipnotizantes e pulsantes pairando sobre a cúpula da rocha, acompanhadas pelo som ressonante de trombetas, interpretado por muitos como um chamado sobrenatural, uma convocação divina e quando através dos tempos. Testemunhas oculares apresentaram afirmações extraordinárias, afirmando que testemunharam o arcanjo Miguel, o comandante dos exércitos celestiais de Deus, liderando uma hoste de anjos. Outros relatos falam de visões de Jesus Cristo descendo em glória, um retorno triunfante para reivindicar o seu legítimo lugar como Rei dos Reis. Esses acontecimentos inspiradores evocam as poderosas imagens de Apocalipse 8:7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu saraiva e fogo misturado com sangue, e foi lançado sobre a terra. Poderiam estes acontecimentos dramáticos ser o início do soar das trombetas do julgamento final, anunciando o alvorecer de uma nova era? Historicamente, Jerusalém sempre ocupou uma posição central nas profecias antigas, servindo como ponto focal da atividade divina. O Monte do Templo, local onde fica o Domo da Rocha, é reverenciado pelo povo judeu como o local mais sagrado de sua fé. As profecias de 2 Tessalonicenses 2:3-4 têm grande importância na era moderna, prevendo uma rebelião espiritual generalizada que precede a revelação do homem sem lei, o Anticristo, que se exaltará acima de tudo o que é considerado sagrado ou divino. Esta conjuntura crítica parece estar convergindo com um período particularmente vulnerável para o Vaticano. Uma onda de ensinamentos heterodoxos e o avanço insidioso da corrupção ameaçam corroer os próprios fundamentos da autoridade da Igreja, criando fissuras na sua armadura espiritual. Para além dos salões sagrados do Vaticano, a paisagem global está marcada por crises que têm uma estranha semelhança com as visões apocalípticas das Escrituras. A inflação atinge níveis vertiginosos, tornando os alimentos básicos, como a carne e os laticínios, economicamente inacessíveis a milhões de pessoas em todo o mundo. O espectro da fome é iminente, lançando uma sombra de desespero sobre populações inteiras. Empresas icónicas, como a Red Lobster e a Ion, estão a fechar as portas e o seu desaparecimento sinaliza uma recessão económica mais ampla. As famílias enfrentam o peso esmagador dos despejos e das dívidas intransponíveis, presas num ciclo de desespero financeiro. As palavras prescientes de Jesus em Mateus 6:19-20, não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu. Ecoam com renovada urgência à medida que a turbulência económica ameaça consumir o mundo material. Este colapso económico generalizado empurra a humanidade para um estado de profundo desespero, criando potencialmente um vácuo propício à ascensão e dominação do Anticristo. A própria natureza parece soar um alarme, exigindo a atenção da humanidade. Em 2024, a erupção do vulcão Unga Tonga desencadeou uma força cataclísmica estimada em 15 megatons de TNT. As ondas de choque resultantes reverberaram por todo o Oceano Pacífico, chegando até aos Estados Unidos. Furacões devastadores, como Idalia e Ian, abriram caminhos de destruição, deixando cicatrizes indeléveis nas regiões afetadas. Simultaneamente, enxames de gafanhotos desceram sobre Israel, espelhando as pragas descritas no livro do Êxodo e no Apocalipse 9, arautos bíblicos do julgamento divino. A profecia em Lucas 21:11, declarando que haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, eventos terríveis e grandes sinais do céu, ressoa profundamente. Além disso, os surtos de sarampo e os casos de intoxicação alimentar causados por bactérias virulentas como a listeria e a salmonela estão a aumentar, evocando as pragas preditas por Jesus. Estes acontecimentos não são meras coincidências, servem como avisos severos, obrigando-nos a examinar o nosso lugar na grande narrativa da profecia. Os versículos de Isaías 24:19-23 pintam um quadro vívido da terra cambaleando, para lá e para cá como um bêbado, antes que o Senhor reine em Sião, um julgamento destinado a purificar o mundo em antecipação ao retorno de Cristo. Relatos de uma presença celestial em Jerusalém, incluindo alegados avistamentos do arcanjo Miguel e de figuras angélicas nos céus, parecem espelhar passagens como Apocalipse 12, onde Miguel expulsa Satanás do céu, marcando uma batalha crucial no reino espiritual. Estas observações, que têm vindo a acumular-se desde 2016, teriam intensificado-se em 2025, muitas vezes acompanhadas por fenómenos auditivos que lembram trombetas divinas. Poderia ser este o grande sinal no céu mencionado em Lucas 21:11. Cristãos em todo o mundo estão envolvidos em orações fervorosas, interpretando estas visões como um cumprimento da promessa em Mateus 25:31-46, onde Jesus retorna em glória para julgar as nações, separando as ovelhas dos cabritos. No entanto, as Escrituras também contêm advertências severas contra o engano perpetrado pelos falsos profetas. Tal como previsto em Mateus 24:23-26, estes enganadores podem explorar estes mesmos sinais para enganar até os eleitos,
confundindo a linha entre a verdade e a falsidade. Entretanto, de acordo com Apocalipse 13, 16, 17, o Anticristo procurará impor uma marca, um sistema de controle que ditará a participação económica, forçando a humanidade a escolher entre a lealdade a Deus e a submissão ao sistema mundano. Consideremos um mundo onde a verdade é sistematicamente distorcida e os próprios fundamentos da moralidade estão desmoronando. A Bíblia há muito previu tal cenário, com 2 Timóteo 3, 1, 5 descrevendo os últimos dias como um tempo em que as pessoas serão amantes de si mesmas, amantes do dinheiro, arrogantes, orgulhosas, abusivas, profanas, sem amor, implacáveis, caluniosas, sem autocontrole, brutais, não amantes do bem, traiçoeiras, precipitadas, vaidosas, amantes dos prazeres em vez de amantes de Deus, tendo uma forma de piedade, mas negando o seu poder. Em 2025, estas profecias parecem estar a desenrolar-se com uma clareza perturbadora. Embora os líderes mundiais ofereçam promessas de soluções para estas crises multifacetadas, muitos suspeitam que as poderosas elites globais estão a manipular o colapso económico para consolidar o seu poder e preparar o caminho para a implementação do sistema da marca da besta, descrito em Apocalipse 13. Ao mesmo tempo, a Igreja enfrenta as suas próprias lutas internas. Mesmo enquanto hospitalizado e em estado crítico, o Papa Francisco enfatizou a ideia de que o Anticristo surgirá no meio de um declínio na fé, capitalizando a vulnerabilidade espiritual da humanidade. No entanto, existe um contraponto glorioso: os sinais relatados em Jerusalém, a luz, o som da trombeta e as visões de Jesus e Miguel, sugerem que o julgamento final é iminente, trazendo não só a ira, mas também a promessa de redenção. Para compreender a gravidade da situação, é crucial examinar as nuances dos acontecimentos recentes. O declínio da saúde do Papa Francisco reflete uma crise mais ampla dentro do Vaticano. Relatórios médicos sugerem que a sua condição atual é a mais precária desde a sua ascensão ao papado, deixando a Igreja num estado de fragilidade sem precedentes. Ao longo da história, períodos de fraqueza na liderança espiritual criaram oportunidades para a proliferação de falsas doutrinas, como evidenciado pelas distorções dos princípios fundamentais durante a Idade Média. Este precedente histórico serve como um alerta à medida que navegamos pelas complexidades da era moderna. A tapeçaria profética tecida nas Escrituras de 2 Tessalonicenses 2, 3, 4 alerta para um futuro onde o homem da iniquidade permanecerá velado até que uma profunda rebelião espiritual varra a terra. Perturbadoramente, o estudo de 2023 da Pew Research oferece uma confirmação nítida desta tendência perturbadora. O panorama da fé está comprovadamente a mudar, com a outrora dominante fé cristã a experimentar uma contração, enquanto as fileiras do ateísmo e do agnosticismo aumentam. Este vácuo moral crescente, este vazio onde as âncoras espirituais antes se mantinham firmes, torna-se um terreno fértil, um local fértil para os enganos insidiosos do Anticristo. Ele explorará a desilusão generalizada, prometendo estabilidade e segurança em troca de uma lealdade inquestionável, uma devoção cega que eclipsa tragicamente a verdadeira fé em Jesus Cristo. E quando através dos milénios, Mateus 24, 23, 26 soa como um toque de clarim, alertando contra o fascínio dos falsos messias. Esses charlatões, envoltos em engano, exercerão sinais e maravilhas extraordinários, cativando o público e, o que é mais alarmante, desencaminhando até mesmo os mais devotos. Este antigo aviso ressoa com uma clareza perturbadora na nossa era moderna, uma era saturada de manipulação e sufocada por uma torrente implacável de desinformação. A facilidade com que as falsidades podem ser disseminadas e abraçadas sublinha a urgência de permanecermos alicerçados na verdade e no discernimento. Amplificando ainda mais esta narrativa sinistra estão os acontecimentos económicos em curso que remodelam o nosso mundo. O espectro da hiperinflação, assustadoramente predito em Apocalipse 6, 5, 6, um cenário em que uma mera medida de trigo comanda o preço exorbitante de um denário, não é mais uma ameaça distante, mas uma realidade crescente refletida nos preços inflacionados que testemunhamos diariamente em 2025. As famílias, sobrecarregadas por custos crescentes, lutam sob o peso de aluguéis recordes, enquanto taxas de juros sufocantes mergulham milhões ainda mais na dívida inflexível devido a corporações colossais. Os tremores da instabilidade económica reverberam ainda mais. Empresas estabelecidas como a Starbucks estão a implementar medidas de redução significativas, e retalhistas veneráveis como a Red Lobster estão a sucumbir à falência, sinalizando um colapso sistémico que se estende muito além da mera crise económica. Este é, em essência, um teste espiritual profundo, que desafia os nossos valores e lealdades fundamentais. Eclesiastes 5, 10, 11 nos lembra de forma pungente: quem ama o dinheiro nunca fica satisfeito com o dinheiro, quem ama a riqueza nunca fica satisfeito. Este apego insaciável ao materialismo, agora desmoronando diante dos nossos olhos, poderia tragicamente levar a humanidade a abraçar qualquer suposto salvador, mesmo aquele que esteja envolto em engano. As Escrituras sugerem que o Anticristo explorará este desespero generalizado, aproveitando-o para impor um sistema financeiro centralizado e abrangente. Dentro deste sistema, nenhum indivíduo será capaz de se envolver nos atos fundamentais de compra ou venda sem ostentar a sua marca, uma profecia assustadora que ecoa assustadoramente os debates modernos em torno das moedas digitais e do potencial de controle global.
As implicações de um tal sistema são profundas, levantando sérias questões sobre a autonomia, a liberdade e a natureza da interação humana. A natureza também desempenha um papel significativo neste drama cósmico em desenvolvimento, agindo como um palco poderoso, embora perturbador. Furacões devastadores, como o Idalia e o Ian, devastaram comunidades nos Estados Unidos, deixando rastros de destruição e desespero. Entretanto, a erupção cataclísmica de Ungatonga em 2024 serviu como um lembrete do poder bruto e indomável da criação. Mesmo na arte, a beleza perturbadora do Apocalipse encontra expressão, como nas obras sombrias de Saurel. Surtos de doenças virulentas, como sarampo e listria, continuam a se espalhar, aparentemente cumprindo as profecias de Mateus 24:7. Haverá fomes, pragas e terremotos em vários lugares. Estes acontecimentos que se desenrolam não são meras ocorrências aleatórias, desprovidas de significado mais profundo. São, segundo a interpretação bíblica, sinais divinos, cuidadosamente orquestrados para despertar a humanidade para a sua condição espiritual conforme descrito em Naum 1:3, sua voz está no redemoinho e na tempestade. Deus, na sua sabedoria e poder, usa as forças da natureza para nos tirar da nossa complacência, incitando-nos ao arrependimento e à transformação antes da chegada do julgamento final. Na cidade sagrada de Jerusalém, os fenómenos celestes servem para amplificar esta mensagem urgente. Luzes inexplicáveis foram observadas acima do icônico Dome da Rocha, e sons perturbadores de trombeta foram relatados em 2016 e novamente em 2025. Essas ocorrências se alinham com as imagens retratadas em Apocalipse 8, onde anjos tocam trombetas para anunciar julgamento e transformação iminentes. A figura do arcanjo Miguel, retratada em Apocalipse 12 como o protetor de Israel, surge como um farol de esperança, enquanto as visões de Jesus Cristo reacendem a promessa de Mateus 25:31, onde ele retorna para separar os justos dos injustos. Contudo, existe uma dualidade crítica dentro destes signos, embora de fato previnam o julgamento, oferecem simultaneamente o potencial de redenção e restauração. Em 2 Pedro 3:9, somos lembrados de que o desejo final de Deus não é a destruição da humanidade, mas sim que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A ira do Cordeiro, paradoxalmente ao mesmo tempo gentil e justa, procura purificar e refinar, não apenas punir. A aparição antecipada em Jerusalém, acompanhada por anjos e Jesus Cristo, ecoa a promessa encontrada no Salmo 91:3-6, oferecendo proteção aos fiéis, ele vos livrará da praga mortal. Para aqueles que se identificam como cristãos, estes tempos turbulentos representam um apelo crítico à vigilância e à devoção inabalável. Em Apocalipse 16:15, Jesus implora: aqui vou eu como ladrão, feliz é aquele que vigia. Atender a este apelo exige que nos protejamos contra o fascínio sedutor dos falsos profetas e os enganos insidiosos do Anticristo. Em última análise, a humanidade deve fazer uma escolha consciente, depositar confiança inabalável em Deus ou sucumbir ao fascínio do engano e às promessas fugazes do poder terreno. A história fornece evidências convincentes da resiliência divina. Israel suportou inúmeras provações, sobrevivendo à ascensão e queda de impérios formidáveis como Babilônia e Roma. Esta notável sobrevivência serve como testemunho da soberania inabalável de Deus e da sua proteção divina sobre o seu povo escolhido. Como proclama Isaías 24:23, ele reinará em nosso meio. Então, o que devemos fazer neste momento crucial? A resposta é encontrada em 2 Crônicas 7:14, se o meu povo se humilhar, e orar, e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Este é um apelo mundial ao reavivamento espiritual, um apelo à rejeição do orgulho generalizado e da idolatria moderna que permeia a nossa cultura, incluindo uma perigosa dependência excessiva da tecnologia, e para voltarmos os nossos corações de volta a Deus. Os sinais que emanam de Jerusalém, desde a cúpula da rocha até os céus celestiais acima, não são meros espetáculos destinados à observação passiva, são convites profundos para abraçar a fé e reacender a nossa ligação espiritual. À medida que a sombra do Anticristo se aproxima cada vez mais, o regresso de Cristo também é iminente, anunciando a chegada de um reino de paz e justiça, onde os instrumentos de guerra serão descartados para sempre, conforme previsto em Apocalipse 21:4. A escolha que temos diante de nós é clara: viver com um propósito eterno, ancorado na fé e na esperança, ou perecer na escuridão invasora do desespero e do engano. Que todos possamos possuir a acuidade espiritual para ouvir o toque de clarim das trombetas, para perceber a presença iluminadora das luzes e para responder com o coração aberto à orientação divina, pronto para receber a afirmação do Senhor: está bem, servo fiel, conforme descrito em Mateus 25:23. Obrigado por embarcar nesta jornada esclarecedora conosco. Se estes sinais despertaram a sua curiosidade e reacenderam a sua fé, encorajamo-o a mostrar o seu apoio, gostando deste conteúdo e subscrevendo-se para receber revelações mais perspicazes sobre os acontecimentos que moldam o nosso futuro. Lembre-se de ativar o sino de notificação para não perder nenhuma atualização importante. Juntos, continuemos a explorar os profundos mistérios divinos que moldam o nosso mundo e a preparar-nos diligentemente para os dias que virão.
Deus o abençoe e esperamos vê-lo em breve.